Olá, vamos conhecer o prefácio hoje do livro, que é o diálogo entre o historiador inglês Arnold Toynbee e Daisaku Ikeda, chamado Escolha a Vida, um diálogo sobre o futuro. Foi um diálogo que houve na década de 70, no início da década de 70. Aqui está Daisaku Ikeda e Arnold Toynbee. Foi publicado pela editora Record, na ocasião. Vamos ver o prefácio. Nesse livro, o prefácio ele foi escrito pelo próprio Dr. Arnold Toynbee, na terceira pessoa, né, como ele diz aqui no finalzinho do prefácio. Tem uma nota do editor que diz, né, que esse prefácio foi escrito por Toynbee na terceira pessoa, em nome dos autores, num estilo que vem ao encontro dos desejos de ambos. Prefácio. Um rápido olhar ao sumário desse livro dirá ao leitor que essas páginas abrangem uma grande variedade de assuntos. Os tópicos constantes do diálogo constituem questões de interesse pessoal de seus participantes. Assumem agora a forma de livro, na esperança de que os mesmos temas sejam de interesse geral de contemporâneos dos autores no mundo de fala inglesa, no Japão e em quaisquer dos outros países. Originariamente, o diálogo teve forma oral. Encontrando-se em Londres, os dois participantes ficaram a trocar ideias durante vários dias. A gravação das suas palavras foi reordenada por Richard L. Gage, num trabalho editorial tão hábil quanto árduo. O olho do leitor, por certo, requer uma apresentação diversa da que seria ideal para o ouvinte. E ambos os autores deste livro confessam-se gratos a Gage pelo serviço que lhes prestou. Acreditam igualmente que sua gratidão será compartilhada pelo leitor. São de tipos muito diferentes os tópicos discutidos nesse livro. Alguns revestem-se de importância crucial para os dias atuais, ao passo que outros são questões de importância perene, ponderados e discutidos pelos seres humanos desde os remotos tempos em que nossos ancestrais, pela primeira vez, despertaram para o pensamento consciente. Afigura-se provável que essas questões eternas continuarão a ser debatidas enquanto a humanidade sobreviver na forma psicossomática que vige em nosso tempo e nosso ambiente material. Isto é, na biosfera que envolve o planeta Terra. Daisaku Ikeda é um homem do Extremo Oriente. Arnold Toynbee representa o mundo ocidental. No capítulo mais recente da história da humanidade, o Ocidente assumiu a liderança e vem representando um papel dominante. Neste livro, Toynbee sugere razões para se esperar que no futuro a liderança se transfira para o Extremo Oriente. No plano tecnológico, a humanidade foi unificada nos últimos 500 anos pela expansão mundial das atividades dos povos da Europa Ocidental. Os autores concordam em manter a esperança de que, no próximo capítulo da história, a humanidade consiga unificar-se política e espiritualmente. Ikeda confia mais do que Toynbee em que essa mudança possa ocorrer voluntariamente, em termos de igualdade entre todos os segmentos da raça humana, sem ulterior dominação de um sobre o outro. Um mal que, no passado e com excessiva frequência, constituiu o preço de uma unificação política e espiritual numa escala que jamais chegou a ser mundial.
De um modo geral, Toynbee mostra-se mais pessimista do que Ikeda ao acreditar que a humanidade vai pagar um preço muito alto por essas mudanças profundas em atitudes, objetivos e conduta, que ambos os autores julgam ser condições indispensáveis para a sobrevivência da humanidade. Será o relativo pessimismo de Toynbee devido simplesmente à sua idade? Todos nós sabemos que gente idosa tende a pensar que o mundo está levando a breca. Ou isso acontece porque, sendo um ocidental, ele, até certo ponto, compartilha da crença de Oswald Spengler de que, nesse nosso século XX, estamos presenciando a decadência do Ocidente. Der Untergang des Abendlands. Ou talvez porque ele é, por vocação, um historiador e, por isso mesmo, tem talvez excessivamente consciência do trágico fracasso da humanidade até hoje no plano político e, mais ainda, no plano espiritual. Um fracasso que se destaca pelo contraste com o brilhantismo das realizações humanas no campo da tecnologia. Outra possível causa do receio de Toynbee de que o próximo capítulo da história possa ser mais violento e brutal do que Ikeda pensa, encontra-se na diferença entre as tradições religiosas recebidas por ambos os autores. Toynbee foi criado como cristão e Ikeda como budista da escola setentrional Mahayana. O budismo e o cristianismo disseminaram-se amplamente, muito mais do que qualquer instituição não religiosa até agora. Embora tenham diferido os meios e consequências de sua propagação, o budismo, que se espraiou quase exclusivamente por penetração pacífica, contentou-se em coexistir amigavelmente com outras crenças e filosofias que já existiam nas regiões onde chegou. Estabeleceu um modus vivendi com o taoísmo e o confucionismo na China e com o shintoísmo no Japão. Em contraste com o budismo, o cristianismo, como sua religião irmã, o islamismo, é de orientação exclusivista. Em certo número de casos, foi imposto pela força, como, por exemplo, a maioria dos habitantes do Império Romano, aos saxões da Europa e aos povos pré-colombianos do México e Peru. A consciência desse lado sombrio da história do cristianismo pode tornar um cristão ou ex-cristão mais cético do que um budista sobre a possibilidade de se conseguir, por meios pacíficos, grandes mudanças sociais. A despeito das diferenças entre os meios formativos, religioso e cultural, o diálogo trouxe à luz um notável grau de concordância nos pontos de vista e objetivos dos autores. O acordo entre ambos é amplo, sendo relativamente insignificantes os pontos de discórdia. Acreditam um e outro que a religião é a mola propulsora da vida humana. Acreditam que o ser humano deveria estar esforçando-se continuamente para dominar sua propensão inata de explorar o resto do universo. E, ao contrário, dedicar-se ao serviço universal tão são reservas que seu ego se torne idêntico à realidade última, a qual, para o budista, é o estado de Buda. Ambos concordam que essa realidade final não é uma personalidade divina antropomórfica. Acreditam também na realidade do karma, uma palavra sânscrita significando literalmente ação, mas que no vocabulário do budismo adquire o significado especial de uma conta corrente ética, na qual o saldo é constantemente mudado por novos lançamentos de débito e crédito durante a vida psicossomática do ser humano na Terra. O saldo do karma do ser humano, em qualquer momento, é determinado pela soma positiva ou negativa dos anteriores lançamentos de crédito e débito. O portador do karma, porém, pode, querendo mudar o saldo para melhor ou para pior, dependendo de seus atos ulteriores. Na verdade, ele constrói seu karma e, assim,
é pelo menos parcialmente um agente livre. Segundo os autores, a missão espiritual perene do ser humano consiste em superar o egocentrismo, expandindo o ego até que ele se torne uma extensão da realidade última da qual é, na verdade, inseparável. Há uma frase hindu, Tatvam Asi, que significa aquilo, a realidade última, é o que tu, o ser humano, és. A afirmação da identidade de tu e aquilo, porém, é apenas proposição. Ela deve ser transformada em realidade prática por árduo esforço espiritual. Este esforço, realizado por seres humanos individuais, é a única maneira eficaz de mudança social para melhor. Mudanças nas instituições só funcionam na medida em que constituem sintomas e consequências da transformação espiritual do eu de pessoas cujas relações entre si formam a rede informal da sociedade humana. Nesse contexto, é amplo o acordo entre os participantes oriental e ocidental do diálogo que estamos divulgando. Como explicar isso? Atualmente, em todo o globo, a humanidade enfrenta diversos problemas graves. Tais problemas afligem a todos, ricos e pobres, tecnologicamente avançados ou atrasados, pouco importando se a religião ancestral do indivíduo ou povo provém da escola indiana ou judaica. A universalidade desses problemas correntes é uma consequência histórica da rede mundial de relações tecnológicas e econômicas, criada pela expansão dos povos da Europa Ocidental nos últimos 5 séculos. Relações tecnológicas e econômicas geram equivalentes políticos, éticos e religiosos. Na verdade, estamos presenciando hoje o nascimento de uma civilização mundial comum, que, originando-se num arcabouço tecnológico de cunho ocidental, vem sendo agora enriquecida espiritualmente por contribuições de todas as civilizações regionais históricas. Essa tendência recente na história da humanidade talvez explique, em parte, a notável extensão de terreno comum entre as Weltanschauung de Daisaku Ikeda e Arnold Toynbee. É possível também que, nesta troca de ideias sobre a vida filosófica e religiosa, os autores tenham mergulhado nos estratos psíquicos subconscientes da natureza humana, até uma profundidade em que alcançaram elementos peculiares a todos os seres humanos, sempre, em toda parte, em virtude de serem o produto do plano de existência comum que se situa na raiz de todos os fenômenos. Até aqui, este prefácio representa ambos os autores, mas agora Toynbee aproveita a oportunidade para agradecer a Ikeda por ter tomado a iniciativa de preparar os encontros e de viabilizar a publicação do diálogo em forma de livro. Como Toynbee chegara a uma idade em que para ele se tornava difícil viajar, Ikeda veio do Japão à Inglaterra ao seu encontro. Coube também a Ikeda providenciar a tradução do japonês para o inglês de sua parte no diálogo e a editoração do trabalho para que pudesse ser divulgado como livro. Foi uma tarefa extraordinária. Arnold Toynbee confessa-se muito grato a Daisaku Ikeda por ter se disposto a arcar com o fardo sobre seus ombros mais jovens. Nota do editor: esse prefácio foi escrito por Toynbee na terceira pessoa em nome dos autores, no estilo que vem ao encontro dos desejos de ambos. Vamos conhecer, então, o índice. Tá, sumário. Então, temos o prefácio. Primeira parte, a vida pessoal e social, o ser humano básico, alguns de nossos aspectos animais, hereditariedade, meio ambiente, mente, corpo, o subconsciente, razão e intuição, o meio ambiente, unicidade de homens e natureza, catástrofes naturais e artificiais, problemas urbanos, volta ao campo,
juízo final iminente, a eliminação da poluição ambiental, o intelecto, educação, a influência da literatura, o intelectual e as massas, o intelectual e artistas no envolvimento político, limites do intelecto científico, saúde e bem-estar, praticantes da arte de curar, transplante de órgãos, o clínico geral e o especialista, assistência aos velhos, BNB ou Bem-Estar Nacional Bruto, a profissão de mãe, controle da natalidade, o homem como animal social, o movimento trabalhista, o lazer e seus usos, o senso de valor na organização social, lealdade a organizações, o sistema e o abismo entre gerações, a neutralidade dos meios de comunicação de massa, restrições à liberdade de imprensa, abolição da pena de morte, suicídio e eutanásia. A parte 2, a vida política e internacional. A segunda metade deste século, os Estados Unidos, a corrida da exploração espacial, Japão e Grã-Bretanha, nenhum candidato a rei, o desaparecimento do Estado local, países suscetíveis ao comunismo, patriotismo mundial, armas e guerra, crescimento econômico e guerra, utilização pacífica da energia atômica, as guerras por procuração e a Ásia, a autodefesa e a Constituição japonesa, futuras forças policiais, a natureza e o futuro da guerra, escolha de um sistema político, qualidades de um bom líder, salvaguardas contra o fascismo, a natureza, os meios e os fins do poder, democracia ou ditadura, democracia ou meritocracia, um mundo só, moeda internacional, o papel do Extremo Oriente, a contribuição do Japão para o futuro, da bipolaridade para a multipolaridade, unificação mundial. Parte 3. A vida filosófica e religiosa. A natureza das coisas, a origem da vida, a questão da vida eterna, o universo. Seres inteligentes em outros planetas, além das ondas e partículas subatômicas, enfoques religiosos da realidade final, um enfoque budista. Os papéis que a religião desempenha. A religião como fonte de vitalidade, 3 religiões ocidentais, voltando ao panteísmo, o bem e o mal, a mistura do bem e do mal, lidando com desejos, o significado do destino, definindo o verdadeiro progresso, amor e consciência, compaixão como amor praticável, expandindo a esfera do amor, o mais alto valor humano. Vamos ver se tem mais. Aqui é o início do livro. Aqui um pouquinho do início do livro. Vamos ver a contracapa que temos. Aqui falando um pouco de Anne Toynbee, seja qual for o julgamento que a posteridade possa proferir a respeito da visão de Toynbee sobre a história, essa deve louvá-lo por ter tentado resolver alguns dos problemas humanos mais fundamentais. Sua obra permanecerá para sempre como uma fonte riquíssima de percepções e perspectivas. The Times. Toynbee teve muitos críticos, mas já havia se transformado num sábio internacional como Einstein, Schweitzer ou Bertrand Russell, a quem se pedia opinião sobre todas as espécies de assuntos. Time. Agora, da Isaac Ikeda. Em outros livros, conferências e artigos, Ikeda defendeu a criação de um Banco Mundial de Alimentos, cortes nos gastos de defesa e o desarmamento nuclear. Sua paixão mais ardente é a criação de uma cruzada internacional de pessoa a pessoa contra a guerra.
Time. Daisaku Ikeda é um budista enérgico, um administrador que trata do problema da paz mundial com toda a diligência, otimismo e persistência de um homem de negócios bem-sucedido. Ele encabeça a Soka Gakkai, uma organização leiga budista que acredita no aperfeiçoamento do homem agora e não em uma nebulosa vida depois da morte. John Roderick, AP. Bom, espero que tenham apreciado também, mas essa leitura e vamos dar continuidade. Até o próximo vídeo.